Muita gente não acredita quando eu falo isso, mas a grande verdade é que não existem contradições na Bíblia. Tô falando isso porque uma pessoa mandou um vídeo pra mim, o qual mostra um suposto teólogo citando diversas passagens bíblicas, as quais ele diz que Deus é genocida, psicopata, entre outras palavras aí pejorativas. Como subterfúgio, ele utiliza alguns textos da Bíblia Sagrada, onde você encontra ordens supostamente divinas para que alguns povos fossem destruídos. Entre esses povos que fossem destruídos ou eliminados, homens, mulheres e até crianças. E realmente, para quem não tem a compreensão teológica e não sabe de como toda a história da humanidade começou, qualquer texto bíblico pelo qual Deus mandava eliminar povos inteiros vai parecer ou ressoar muito estranho, até mesmo porque não haveria uma justificativa lógica para você eliminar um bebê de colo, por exemplo. Claro que se você for estudar a Bíblia da maneira tradicional e que o sistema religioso te impõe e te ensina. Agora, quando você estuda a Bíblia deixando ela falar sozinha, como eu sempre digo dos meus vídeos, e hoje o vídeo é muito sério, você com certeza encontrará respostas para todas as suas perguntas. Por exemplo, essa dúvida que o suposto doutor em teologia tem a respeito das ordens que Deus dava para que povos inteiros fossem eliminados. Eu escrevi sobre isso no meu primeiro livro, o qual eu publiquei no ano de 2012. E claro que está bem ratificado e bem explicado o porquê Deus às vezes mandava eliminar povos inteiros. Isso não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com religião, mas sim com genética contaminada. Porque no passado houveram gigantes, havia uma profecia de Gênesis 3,15 de que Deus haveria de fazer nascer o Messias no futuro, que viria da descendência da mulher. E esse Messias, ele esmagaria a cabeça da serpente, como está em Romanos capítulo 16, versículo 20. E é claro que o agora, diabo, que na época era o querubim ungido, de forma alguma ia querer que a profecia se cumprisse. Então, posteriormente ao Gênesis capítulo 3, o Lúcio, aquele que era o diabo, fez com que a galera que ele havia levado com ele, você lembra da terça parte? Então, essa galera se materializou em carne, claro que não todos eles, e alguns manteram relações sexuais com mulheres. E dessas relações nasceram crianças comuns ao nascimento, mas com o tempo elas foram crescendo demais e se tornaram aberrações, conhecidas como gigantes da antiguidade, ou Néfilins, os quais possuíam em torno de 9 metros, 12, 15 metros, 18 metros. E é exatamente daí que vem a fama dos deuses gregos, ou semideuses. Você se lembra de Poseidon, Ares, Hades, Hércules e etc, etc e tal? Então, tudo isso tem um fundo de verdade, porque os gigantes da antiguidade eram considerados semideuses. Mas é claro que assunto com tal complexidade eu deveria de ter muito mais tempo para poder te explicar e te orientar. Enfim, toda a queda foi intencionalmente, essa degradação do gênero humano foi intencional por parte do Lúcio, para que geneticamente a espécie humana estivesse corrompida e assim não fosse possível a vinda do Messias, o qual deveria ser da descendência de Eva e Adão. E se você for estudar a origem desses povos dos quais Deus mandava eliminar por completo, todos eles têm algum histórico de gigantismo, ou seja, genética corrompida nas famílias. Inclusive, no meu primeiro livro, quando eu escrevi sobre a questão de Deus salvaguardar Noé com sua família na arca, o texto não diz que Deus guardou Noé na arca tão somente por causa do seu caráter, mas o texto original diz que ele foi guardado na arca por causa da sua genética. Quando o texto fala que não era perfeito em caráter e retidão, mas perfeito geneticamente falando. É claro que isso são assuntos muito complexos e eu vou lançar um curso para poder ensinar sobre essas coisas. Mas o que eu quero que realmente você entenda e chegue à conclusão é que não existe contradições na Bíblia. E sempre vai existir explicação para tudo, desde que você deixe a Bíblia falar sozinha. E agora vai aqui uma pergunta para você. Por que tu não tá me seguindo ainda? Ó, tá perdendo ótimos conteúdos, viu? Aqui, nada além da verdade.